Muito boa noite. O Roda de Entrevista desta terça-feira vai falar de educação, cultura e esporte. A nossa convidada de hoje é a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, a professora Raquel Teixeira, que tem muito assunto para falar. Recentemente, os professores da rede estadual receberam vários benefícios do governo do estado: reajuste salarial, auxílio alimentação e gratificação de acordo com a escolaridade. E ainda dentro do programa Goiás na Frente, do governo do estado, que destinou 560 milhões de reais para a infraestrutura. Vamos falar também de cultura, do FICA, OS na educação, enfim, tudo que envolve esses três temas. Secretária, boa noite, é um prazer tê-la com a gente aqui. Prazer é meu, enorme, Enzo. Boa noite, Enzo, Rubens, Igor e todos aqueles que nos seguem nessa roda de conversa. Perfeito. A secretária já adiantou com a gente aqui. Igor Arruda, colega nosso aqui da TV Brasil Central, apresentador, comentarista pela primeira vez. Boa estreia, Hugo. Ô, Igor. Satisfação. Ah, é a estreia do Igor? É, aqui sim. Que beleza. E Rubens Salomão, da Rádio 730, sempre um prazer ter você aqui com a gente também, sempre contribuindo muito. Muito obrigado. Obrigado, Enzo. Um prazer sempre participar aqui na TBC, principalmente do Roda de Entrevistas. Boa noite, secretária. Boa noite. Secretária, fiquei sabendo, uma fonte me falou, bem factual mesmo, que na tarde de hoje a senhora esteve com o secretário João Furtado, da Casa Civil. O que vocês estavam conversando hoje? Suas fontes estão muito atuantes, Enzo. Olha, todos acompanharam a semana passada a festa que fizemos no Oscar Niemeyer. O governador teve a oportunidade de anunciar um pacote de medidas muito importantes para a educação. E eu estava agora, hoje à tarde, fechando com o Dr. João Furtado, da Casa Civil, a formatação final desses projetos de lei que começa amanhã a chegar na Assembleia Legislativa, porque agora eles têm que ser votados, não é? E aí tem dois níveis de projetos que nós estamos discutindo. Em primeiro lugar, um projeto que recompõem aquelas 40 subsecretarias regionais que foram extintas, eram 40, viraram 15 e agora elas serão recuperadas como coordenações num perfil diferente do que eram as subsecretarias, mas bem com menos mais autonomia. Bem mais enxutas, bem mais técnicas, isso. Então, uma coisa é esse projeto, né, e um novo organograma da Secretaria. E o outro é o pacote de medidas que, como você falou no início, beneficiam todos os servidores. Olha, foi tão importante, Enzo, porque acho que pela primeira vez nós oferecemos um conjunto de medidas que pega todo mundo. Às vezes você tem aumento para professor em atividade, mas não pega inativo, ou quem é efetivo, mas não pega temporário. Dessa vez nós conseguimos atender tudo. Só para o telespectador ter uma ideia, nós estamos concedendo 7,64% para todos os professores ativos e inativos de P1 a P4. Toda a categoria docente será beneficiada com 7,64% de aumento. Todos os administrativos serão beneficiados com 21% de aumento. Isso gerou uma satisfação, Raquel, inclusive do Sintego, né? Houve um registro histórico dos pertencentes ao sindicato, marcou em período, né? Não, tinha 17 anos que os administrativos não tinham nenhum reajuste, então foi 21% para todos os administrativos, muito justo. 34% de reajuste para os temporários, que também desde 2011 não tinham nenhuma modificação no contrato deles. Uma gratificação de R$2.000 para além do salário dos aumentos para os professores que trabalham nas escolas de tempo integral. É como se fosse uma dedicação exclusiva, eles ganham R$2.000 a mais para ficarem na mesma escola o dia todo. Tivemos um ajuste também grande no recurso que vai para a escola, 58% de reajuste para o pró-escola. Pró-escola é aquele dinheiro que vai para a mão do diretor, do grupo gestor, para fazer as atividades de emergência, reformas, pequenos reparos. Toda a escola precisa ter uma dinâmica que precisa desse dinheiro. A gente está aumentando em 58%, 20% de reajuste no recurso da merenda,
15% no reajuste do transporte escolar, ou seja, desde o transporte que leva o aluno para a escola, para a qualidade da merenda, para reajuste de todo mundo, e uma grande novidade, que é o auxílio alimentação. A Secretaria da Educação nunca tinha tido um auxílio alimentação. Então, todos de R$500 por mês para todos os professores e servidores administrativos. Então, para muitos, para todo mundo é um grande apoio, mas principalmente para aqueles que têm os salários mais baixos, R$500 a mais por mês é um benefício muito importante. Passou na prova oral, eu estava acompanhando aqui todos os itens, sabe, de cabeça. Mas a secretária acompanha... Eu trabalhei nisso, feito doida. Para e passa, né? Cada item a senhora elaborou, né? Cada item. Secretária, a senhora além de ser, a gente pode dizer técnica, né? Quando vamos falar de quadros no governo, a gente faz essa diferenciação entre políticos e técnicos que são auxiliares. Além de ser técnica, de ser extremamente qualificada na área da educação, ela também é política. Esse pacote causou uma satisfação importante politicamente para o governo junto à categoria, principalmente ao Sintego, que estava fazendo muitas manifestações, tinha greve, né? E também manifestações na Assembleia Legislativa, por conta da PEC de gastos. Isso de lá para cá, da semana passada para cá, foi arrefecido. A senhora vê esse suspiro politicamente para o governo? Tinha muita pressão dos servidores. Olha, o objetivo primeiro foi atender uma demanda que é justa dos servidores. E também, Rubens, a secretaria, as escolas têm feito um trabalho grande. O que acontece com a vinculação, com a educação? A educação tem 25% dos recursos vinculados. A gente tinha muito desperdício nas escolas. Tem 2 anos que as escolas estão aprendendo também um jeito novo de ser. Elas já entenderam que a vinculação existe e terá que ser paga porque é lei. A gente pode gastar o dinheiro da vinculação com um cano d'água vazando ou com salário de professor. Ó, só um exemplo, o primeiro mês, em 2015, que eu estava na secretaria, meu superintendente financeiro chegou com uma conta de água da Saniago, de uma escola, falou: Raquel, secretária, olha essa conta. Eu falei: e? Aí ele me mostrou uma conta que era do bairro inteiro. Uma escola estava gastando o que o bairro inteiro gastava. Aí eu chamei a diretora. Falei: diretora, o que é isso? Como é que pode? E, secretária, até esqueci de falar com a senhora, tem 3 anos que é assim. Os canos vazam tudo. 3 anos pagando a conta dessa. Os canos vazam todos. Então, e quem tem que fazer a manutenção é a secretaria? Não, nós é que pagamos a conta na Saniago e talvez o grupo gestor não sinta diretamente o que está indo no cano, o que está vazando. Mas hoje há um nível de consciência muito diferente. E tudo isso permite sobrar dinheiro para melhorar o salário do professor. Então, também houve um trabalho muito grande, um enxugamento muito grande. Ao juntar as 3 áreas numa secretaria só, houve uma economia muito grande na área meio. Educação, cultura e desporto. Educação, cultura e esporte. Então, houve uma redução grande na área meio. Hoje é uma licitação, uma secretaria, advocacia setorial, um almoxarifado, uma área de licitação, área de prestação de contas, de escolas extintas. Então, houve um enxugamento, principalmente na área meio, que permitiu poder gerenciar melhor esses recursos. Ou seja, acho que as escolas estão de parabéns, estão aprendendo a fazer gestão com mais profissionalismo. Secretária, quantas andas o processo das OS? Olha, o Ministério Público de Anápolis conseguiu uma liminar e essa liminar ainda não teve o mérito julgado. Está no Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento do agravo, mas nós já vamos publicar essa semana, na próxima. Estamos com outros chamamentos prontos, o de Águas Lindas e de Lusiânia. A gente estava aguardando resolver a situação de Anápolis, mas é porque a empresa que venceu não tem qualificação. Qual o motivo? Não foi isso. A primeira vez que nós fizemos o chamamento, apareceram 11 OS e nenhuma tinha nível de qualificação, nenhuma tinha a qualidade técnica que eu exigia. Então, não teve vencedor. O próprio processo, a própria secretaria arquivou e finalizou o processo. Esse foi o chamamento 1. Depois teve um chamamento 2, que também a gente não gostou.
Aí houve um chamamento 3, que funcionou bem e tem uma boa OS qualificada. Mas é para esse chamamento 3 que o Ministério Público de Anápolis conseguiu essa liminar, que eu tenho a impressão que quando for julgar o mérito será derrubado, mas a agenda do Tribunal de Justiça... Então hoje na prática não tem nenhuma escola gerida por OS. E não é temerário, secretário, já começar o processo no entorno do DF antes dessa definição jurídica em Anápolis? São processos diferentes, são chamamentos diferentes. Mas o modelo é o mesmo. O modelo é o mesmo, mas ele é adaptado para cada regional. Cada escola tem uma meta de proficiência a ser atingida, cada escola tem um nível de custo de manutenção, dependendo do número de professores concursados e da qualificação dos professores, o que se gasta com professor é mais ou menos. As escolas de Anápolis têm 85% de professores efetivos, qualificados, portanto... Isso não muda, né? Não, então, cada chamamento é feito para aquela situação particular. O que havia de problema no primeiro chamamento, Rubens, e que o Ministério Público tinha razão, não estava muito claro como é que seria aplicado o recurso do Fundeb, recurso do salário educação e da vinculação. Mas nesse chamamento 3, que é o atual vencedor, e por isso que eu acho que ao ser examinado o mérito isso será reconhecido, está muito claro que não entra um tostão de Fundeb e nada que diga respeito à OS. O dinheiro do Fundeb permanece na Secretaria para pagar os professores efetivos e a OS vai assinar 3 contas conjuntas com a Secretaria. Uma vai estar o recurso do salário educação, outra do Tesouro Estadual da vinculação, outro da merenda. Então essa parte financeira ficou bem esclarecida agora. Era um processo novo para nós também. Eu me lembro que foi uma preocupação da senhora, a questão de verbas federais, na elaboração do processo lá atrás. Na elaboração já era. Então, acho que essa questão está bem resolvida agora. Bom, já vamos para o nosso primeiro intervalo. Esse assunto de OS é polêmico e merece ser bem detalhado. Então, a gente vai para o intervalo e voltamos ainda conversando sobre OS. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite tem como convidado especial a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte. No bloco anterior, falávamos ainda de OS, as organizações sociais, que é uma meta do governo do estado de administrar parte das nossas escolas, das escolas estaduais. Pois bem, secretária, nesse pacote de bondades foi anunciado o concurso para 1.000 vagas para professores. Isso. Concurso, não é seleção, ou seja, cumpre estágio probatório, etc., e é efetivado no cargo, é isso, né? É isso, é concurso público permanente, não é OS, não é seleção. Mas se vai ter OS, para que tantas vagas? Explica isso para a cabeça da gente. Não são coisas incompatíveis, Enzo. Pelo contrário, o próprio Plano Nacional de Educação dá um prazo até 2020 para que 90% do quadro docente seja efetivo. Hoje nós temos 70% efetivos e 30% temporários. A gente quer chegar em 90%. Onde tiver OS, o professor efetivo permanece efetivo com todos os direitos adquiridos de aposentadoria e até a morte. A mudança que vai ter na OS é que quem é hoje temporário vai ter um processo seletivo, ele vai ser contratado pela CLT, o que é muito melhor do que o atual contrato de temporário, porque o atual contrato de temporário ele é vulnerável. Pela CLT ele tem fundo de garantia, 13º, é obrigado a atender o piso. Então as regras para a OS são rigorosas no tratamento que o professor recebe. Secretário, mesmo se a reforma trabalhista passar e for sancionada, eles vão continuar sendo... Olha, eu não sei como é que vai ser, mas vai continuar sendo pela CLT. É o que o edital de chamamento diz. E quando a OS assina um contrato de gestão com a Secretaria, assina o compromisso de implementar aquilo que está no contrato de trabalho, no contrato de gestão. Agora, você pode ter escolas administradas por OS, elas facilitam muito o trabalho do diretor. O diretor hoje gasta 90% do tempo sabendo se a descarga da privada está funcionando, ou se se o cano está furado. furado.
Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, Enzo. O diretor não toma conta dessa parte. O diretor existe para tomar conta da parte nobre da escola, que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, a OS vai tirar dos ombros do diretor essa coisa da reforma, da quadra de esporte, enfim, dos problemas burocráticos e administrativos, e vai ajudar também a melhorar as condições de trabalho. Mas não são coisas incompatíveis. O Estado vai continuar fazendo concurso, tanto que, como você anunciou, já está na escola de governo, na fase final, já definimos a instituição, a Universidade Federal de Goiás é que vai fazer o concurso, deve ser publicado em junho o edital, para 1.000 vagas, na verdade são 900 vagas, 100 vagas serão para funções administrativas de nível superior, engenheiros, arquitetos, advogados, que a Secretaria assumiu essa parte toda de construção também, tirou da GETOP e nós hoje temos um quadro, uma área de engenharia bem atuante. 900 vagas para física e química, biologia e matemática. Por quê? Porque esse déficit já está completamente comprovado e definido. Vamos fazer concurso de geografia, de artes, de filosofia no futuro? Vamos. Mas eu não saberia dizer hoje, Enzo, qual é o déficit exato. A gente tem uma certa maquiagem. Ao longo dos anos foi se produzindo uma maquiagem no seguinte sentido. Às vezes você tem uma pessoa formada em pedagogia que dá aula de língua portuguesa. Você tem uma pessoa formada em letras que dá aula de artes. Você tem uma pessoa formada em geografia que dá aula de matemática. Isso camufla um pouco saber exatamente qual o déficit de cada área. Apesar desse dado técnico que você está colocando, esse edital também já não é um pouco reflexo da reforma do ensino médio do governo de Michel Temer, de priorizar essas áreas, deixar arte, sociologia e mas geografia. Mas a reforma não prioriza isso não, Enzo. Não, acho que você está... Porque tem mais procura por essas áreas, não, secretário? Porque aí o aluno vai... Não, é natural que no século XXI, onde a tecnologia é a base de tudo, as pessoas tenham desejo de ter uma base de matemática, de física. Eu acho que até o tipo de perfil de mundo e de século que a gente tem hoje, não é? Diferente do renascentismo francês. Essas são épocas historicamente diferentes. Agora, a reforma do ensino médio vai permitir, primeiro que só 3 disciplinas serão obrigatórias, não é contra artes ou filosofia, só 3, língua portuguesa, matemática e inglês. Por quê? Língua portuguesa e matemática são mais do que disciplinas, são ferramentas de vida. Perfeito. Se você precisa desenvolver raciocínio crítico, criativo, raciocínio abstrato, pensamento abstrato, você precisa de uma boa base de língua portuguesa e de matemática. E por que inglês? O Brasil é isolado do mundo, Enzo. Nós não temos nenhuma universidade entre as 200 melhores do mundo. A USP já foi, a Unicamp já foi, a Unesp já foi. Nenhuma é hoje, sabe por quê? Falta de internacionalização. Não tem curso sendo dado na USP em inglês para trazer professor do exterior, para fazer projeto de pesquisa conjunto. Então, nós temos que entender que o mundo hoje requer essa utilização do inglês como língua intelectual. Então, a reforma obriga essas 3. E o aluno vai poder escolher 5 itinerários de aprendizagem. Ele pode escolher ciências humanas e sociais, ciências da natureza, física, biologia, química, matemática, e vai ter um caminho novo que não existiu, que é a formação profissional. Então, o aluno vai construir o currículo dele dentro daquelas áreas de interesse em que ele quer se aprofundar. Não se priorizará uma em detrimento da outra, entendeu? São 5 caminhos abertos que o aluno vai construir à medida que ele vai cursando. A gente falou só da preferência, inclusive no Enem, tem mais alunos que preferem essas áreas, engenharia, direito, algumas áreas vão ter mais procura do que outras, né? A gente não sabe, estarão todas igualmente em oferta, entendeu? Na prática, eu acho que algumas escolas vão ter que acabar, uma escola pequena, por exemplo, não vai ter como oferecer os 5 itinerários, ela vai ter que fazer algumas opções. A gente já está sentindo isso aqui, você pega o Liceu de Goiânia, já fez uma opção clara pela área cultural. O Espaço Sonhos funciona lá dentro, entendeu? Muito bom, né? É muito bom. Então, o Liceu de Goiânia já fez uma opção pela área cultural e vai fortalecer esse viés.
O Pedro Gomes, de Campinas, já fez uma opção pela área de negócio, de comércio, que eles querem curso profissional na área de comércio. Seria, por exemplo, de certo modo, voltar uma coisa boa do passado, por exemplo, o Liceu de Artes e Ofícios, aquelas escolas que focavam mais em determinadas áreas. Eu acho que a escola vai ter essa possibilidade de escolha do seu perfil. Hoje tem escola em Nova York que você faz o ensino médio e sai bailarino. Vai ter essa possibilidade, entendeu? Raquel, a gente está falando aí de uma pauta do governo federal, que é a reforma do ensino médio, e também existe um movimento em nível nacional daquele projeto que é o Escola Sem Partido, né? E há poucos dias, relatorias especiais do Alto Comissariado das Organizações das Nações Unidas, né, dos Direitos Humanos, enviaram uma carta ao governo brasileiro manifestando preocupação com o projeto Escola Sem Partido, cujas propostas circulam em projetos legislativos na Câmara, que é o PL 867/2015, e no Senado, que é um projeto do senador Magno Malta, do PR, que é o PL 193/2016. Em várias assembleias estaduais e municipais do país. É um discurso que tomou conta, de certa forma, né? Tem muitos defensores. Mas a ONU classificou o projeto como censura. O historiador Leandro Carnal, que é um sujeito que está em evidência, né? Acho que todos nós admiramos e gostamos, e mais do que ouvimos, escutamos, né? Ele disse, entre aspas, que é uma crença fantasiosa de uma direita delirante e estúpida. Bateu forte, né? E continuou. Coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia. O que a senhora entende dessa ideia? Eu acho uma bobagem esse projeto. Não tem menor sentido. Acho que é uma desinformação dos parlamentares. Aliás, fico muito triste, porque o deputado Rogério Marinho é do meu partido, do PSDB, foi deputado comigo. Eu lamento que ele esteja envolvido. Aliás, já puxei a orelha dele. Lamento que ele esteja envolvido. Precisa puxar mais, viu? Puxa mais. Com uma bobagem dessa. Porque, na verdade, é um raciocínio simplista, né? É um raciocínio muito simplista, muito superficial, que acaba virando censura realmente. O que vai fazer a pessoa, né, saber escolher os caminhos com solidez de raciocínio, com substância, é língua portuguesa e matemática bem dados, até o pensamento crítico. Você não pode impor, não pode falar de política. Como não falar de política? Você não vive. Como é que você atua no mundo sem ter alguns caminhos, algumas trajetórias? Então, acho toda opinião é política, né? É muito Inclusive, a opinião de escola sem partido é uma posição política. Claro. Então, você tem que ter conhecimento, primeiro, de linguagem, para saber ler história, filosofia, sociologia e tirar as suas conclusões, porque se você não tiver essa base de língua portuguesa bem estruturada, que te permite fazer generalizações, interpretar ironias, metáforas, porque hoje a gente tem um nível de língua portuguesa baixo na população. Exato. Né? Então, se você tiver isso, você tem nível de se informar e ter a sua opinião, não é uma aula superficial que vai te impor de uma forma ou de outra. Eu lamento que a educação esteja perdendo tempo com uma discussão dessa. Acho que a diferença é, vamos pegar a sua experiência em sala de aula na área de letras, a minha na área de jornalismo, não partidarizar. Eu acho que é discutir politicamente, não enganar o aluno, né, quando é um ponto de vista seu, deixar claro que é um ponto de vista seu, não... A universidade, Enzo, sempre foi política e é necessário, eu acho que é saudável que seja. Infelizmente, nos últimos anos, e isso tem que ser evitado, eu acho que a universidade se despolitizou e se partidarizou. Isso eu acho que é um equívoco. Então, até a politização é importante, a partidarização não. Tanto na universidade como nas escolas em geral. Então, você tem que ter conhecimentos sólidos e maduros, inclusive para saber separar o que é uma politização necessária para todo cidadão de uma partidarização, que é essa dispensável, cada uma tem a sua como opinião pessoal, né? Perfeito. Vamos para mais um intervalo, voltamos em instantes nessa conversa muito interessante com a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, a professora Raquel Teixeira. Voltamos em instantes.
Roda de entrevista desta noite conversa com a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, a professora Raquel Teixeira. Rubens Salomão, da Rádio 730, nosso convidado de hoje, para ajudar nessa conversa, tinha uma pergunta pronta no bloco anterior. Pois é, Enzo, para a gente falar, a gente falou bastante de educação, com toda razão, eu queria falar de cultura também, especificamente sobre a Praça Cívica, secretária. Tem todo um projeto de um circuito cultural. O que vai acontecer na Praça Cívica? Vai acontecer um circuito cultural maravilhoso. Como, né? Olha... Tem dinheiro? Eu estou brigando, já teve mais do que tem hoje, viu? Eu explico por quê. Qual que é a ideia do circuito cultural? Pegar os 6 prédios, mais o que vai ser o IFAM, pegar 7 prédios ali e fazer um circuito. Você lembra quais são esses prédios? Começa ali na antiga chefatura, onde já foi sede da AGPEL, onde hoje é o PGE, o próprio palácio vai ser aberto para visitação, o Marieta Teles, o Zoroastro Arteaga e o TCE, o prédio onde funcionava o TCE. Todos eles passarão por revitalização, restauro e terão um novo recheio. O dinheiro para o restauro foi concedido pelo ministro, em visita que o governador Marconi Perillo e eu fizemos ao ministro Roberto Freire. Aliás, já tinha sido conversado com Marcelo Caleiro. O dinheiro através do IFAM, porque aquela reforma da Praça Cívica foi feita com o dinheiro do IFAM, Parque Cidades Históricas. Então, seria apenas uma extensão de um projeto já existente no IFAM. E parecia que estava garantido esse recurso, houve um contingenciamento essa semana. Seria quanto o recurso? Para essa parte, em torno de 50 milhões, a parte física dos prédios. E aí agora? Aí o governador já ligou essa semana para o ministro do Planejamento, Diogo. Não é uma resposta definitiva, pode ser que esse dinheiro seja descontingenciado, senão o governador vai ter que arranjar outra fonte, CELG, alguma coisa, mas ele está determinado a fazer. Nós estamos esperando até o final do mês para ver se há um descontingenciamento. Os projetos já estão todos prontos. A parte interna, né, o recheio, digamos assim, de cada museu, será via captação da Lei Rouanet. Mas como? Os projetos também já estão prontos. A gente vai cadastrar na Lei Rouanet. O próprio ministro vai convidar Itaú, Caixa, grandes investidores, para convidá-los a investir. E os museus serão maravilhosos. Vai ter uma grande novidade, eu não sei nem se eu já devia anunciar, mas vou dar em primeira mão. Um deles, lá onde funcionava exatamente a chefatura, aquele primeiro lá, vai ser o Museu do Alimento. Que é o que cai da rua do Museu Pedro do Vico, aquele exatamente. Prédio, que está bem abandonado, tá completo, inclusive. Ele está afundando, inclusive. Ele está com um problema sério de estrutura. De estrutura. Ele vai ser o Museu do Alimento em parceria com o Museu do Futuro e o Museu de Ciências de Londres. O Ricardo Piquet, que é o presidente do Museu do Futuro, já esteve 2 vezes aqui, inclusive a semana passada. O projeto está prontinho. Vai ser um projeto interativo, como é o Museu do Amanhã, entendeu? Aliás, Museu do Amanhã, não do Futuro. Como é o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, completamente interativo. O técnico que faz a parte de tecnologia, que é um americano, esteve aqui conosco a semana passada. O projeto já está pronto. E aquela praça os prédios serão ligados por uma passarela que vai conectar todos, e aí a gente vai ter cinema, o Cinecultura vai ser todo modernizado, vamos ter cinema, barzinho, gastronomia, exposição de arte. Eu acho que vai ser, vai ser um belo de um... Para quando isso? Olha, eu já queria estar começando o restauro agora. O ministro pediu para até o final do mês para começar a liberar o dinheiro. Todos os projetos já estão prontos, não só da parte de restauro, como do que será o recheio, né, internamente cada um desses prédios. Mesmo que o governo do estado tenha que viabilizar o recurso, é para ficar pronto até o fim do ano, é isso? É para o ano que vem, com certeza, né? Não passa de 2018. Não vai ser obra eleitoral, não. Ano que vem é ano eleitoral. Não, eu sei, não. Eu tenho medo de estar dando datas, porque tem toda uma burocracia na máquina pública que vocês conhecem, que não depende só da... A nossa parte, que era fazer os projetos, nós já fizemos. Secretária, voltando a falar de educação, praticamente... Afinal de contas, a senhora é uma grande educadora. Ninguém vai falar de esporte? Apesar de que, vamos falar, né? Eu fiquei sabendo até que a senhora ontem entregou
um prêmio para as férias do Goianão, né? Para o jogador revelação, que é o Maicon do Goianésia, que já virou Goiás. Já. Só deu sorte para ele, né? Praticamente todas as escolas militares de Goiás aparecem no índice socioeconômico do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. E os estudantes, majoritariamente, são de famílias com renda média salarial entre 3 e 8 mil reais. Quer dizer, um dado significativo que pouca gente sabe. A exceção é a unidade de Carlos Cunha Filho, lá de Rio Verde, cujo índice é ainda maior, né? Então, não poderia ser, né? Nessas famílias, segundo o INEP, além dessa renda salarial alta, os pais têm uma formação superior, quando não, têm pós-graduação. Quando também pós-graduação. Assim sendo, está aí a explicação do porquê os colégios militares terem uma média superior de notas do que outras escolas públicas? Claro, parte da explicação é no próprio público que ela tem. Já há uma seleção socioeconômica quando a pessoa pode comprar farda, contribuir com a caixa né, da APP, da Associação de Pais e Mestres, pode comprar alguns livros extras. O que não tira o mérito do colégio militar, porque eles têm toda uma metodologia que é válida. E de agora, que forma que o aluno pobre... a gente você tem que criar isso, você tem razão, e essa é a minha grande preocupação. E a gente converso isso muito com o próprio Coronel Anésio, que é o coordenador dos colégios militares. Ele tem essa mesma preocupação. Se você prestar atenção, a gente está, inclusive, canalizando esses colégios para regiões do entorno, áreas mais vulneráveis, em que além da qualidade do ensino, você acaba criando ali um mecanismo de segurança que as famílias desejam e pedem. Então a gente está canalizando para esse tipo de perfil, porque a gente quer né, que o colégio atenda a todos. Um estudante pobre que hoje não pode pagar e deseja estudar, ele tem direito. E a própria caixa de contribuição que eles têm é para cobrir eventuais despesas de alunos pobres. As duas filhas do meu motorista, que tem um salário baixo, como motorista da Seduce, as duas filhas dele estudam lá e eu conheço como que é possível uma pessoa não desse nível de 3 a 8 salários mínimos estudar lá. Agora, é uma preocupação de todos nós. A gente quer o colégio militar de qualidade para todos, mas o que eu quero de verdade, Igor, é que todas as escolas, principalmente as não militares, sejam tão boas quanto. E essa é a minha grande luta, o meu compromisso é com isso. E nós temos escolas maravilhosas, eu vou te dar um exemplo daqui de Goiânia. Jardim América, uma escola de placa, é o maior IDEB de Goiânia. Nós temos escolas de placa ali, taco a taco com o colégio militar. Inclusive eu chamei o Coronel Anésio ao mês e falei, não aceito. Como é que você explica? Então a gente tem boas escolas. É que criou aquela coisa de que o colégio militar tem notas melhores. Se as pessoas pegarem as notas de desempenho de aluno de todas as escolas, vão ver que muitas escolas que não são militares têm excelentes resultados. Olha, eu estou tão orgulhosa das nossas escolas. Primeiro lugar de engenharia ambiental da Universidade de Brasília, do vestibular desse ano. Um aluno de uma escola nossa de Águas Lindas, que estudou lá a vida inteira. Quinto lugar da medicina do ano passado aqui na Federal, um aluno dessa escola de Jardim América, que é de placa, que estudou lá da 6ª série até a 3ª. Nós tivemos 1.851 alunos aprovados esse ano no vestibular, 7 em primeiro lugar em grandes universidades, inclusive uma menina de São Luís de Montes Belos, de uma escola que não é militar, passou em 5 vestibulares em primeiro lugar, 2 cursos de medicina, Federal de Uberlândia, Federal do Maranhão, de Goiás, farmácia, matemática. Então a gente está colecionando muitos resultados positivos. Trabalhando mesmo com números, né? Se tiver errado, me corrige. 560 mil alunos na rede estadual, 1.152 escolas, cerca de 30 mil professores e 27 colégios administrados pela Polícia Militar. Porque se a gente for pensar na excelência apenas em colégios militares, numa lógica até meio burra, eu sei, de repente os militares iam cuidar de educação e a educação ia fazer o quê? Ia fazer
vigilância nas ruas. Então, acho que o negócio é investir na própria educação. Com certeza. E mesmo nos colégios militares, só alguns professores são militares. Geralmente é a direção do colégio, mas quem leciona lá é o professor civil, que não é militar. É o mesmo professor que leciona na escola não militar. Talvez lá ele tenha uma estrutura de maior organização, de maior disciplina, que nem toda escola não militar tem. Agora, temos excelentes escolas com excelentes resultados. Secretário, como é que a senhora avalia, se a senhora acompanha, essa criação que é inédita no Brasil, aqui em Goiás, da Faculdade da Polícia Militar? Teve autorização do MEC para ser criada, com alguns cursos para ser iniciado, vai ser lá no setor Bueno, Colégio Vasco dos Reis, já está tudo pronto, vai começar a faculdade particular, né? Tem mensalidade pela Polícia Militar. Como é que a senhora avalia isso? Olha, nós estudamos muito essa situação, porque o prédio do Vasco dos Reis é nosso, é da Secretaria da Educação, eles queriam funcionar à noite, fizemos todos os acertos, inclusive de separação de conta, porque como vai ser uma faculdade que não é paga, a Secretaria não vai pagar a água e energia usada à noite no prédio. Nos mínimos detalhes, nós fizemos essa separação. Vai ser faculdade de quê? De medicina. Medicina. É um curso de medicina. Medicina, direito, mas já começa com tecnólogo em segurança pública, pós-graduação em segurança. Olha, pela qualidade da administração que eles têm mostrado nas escolas de ensino fundamental e médio, eu acredito que estou apostando muito na qualidade, é um curso a mais. Dessa lógica. A faculdade, a universidade, seja lá o que for, vai ser da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas vai ser privada, como que é? Isso que eu não entendi. Não, a fundação vai ser tocada pela Fundação Tiradentes, que é uma fundação da PM, né? que é a fundação da PM, não é? E esse dinheiro, por exemplo, o lucro vai ser revertido? Pois é, fica essa dúvida, né? Porque é uma organização pública, a fundação tem independência, mas... Olha, a fundação é super... Eu peço desculpas por não estar por dentro dos detalhes, até porque a escola vai ser tocada por eles e não... não é? O meu papel ali era ceder ou não ceder o prédio, separar ou não separar contas que a Secretaria da Educação gasta com o prédio. As fundações são muito acompanhadas pelo Ministério Público e eu tenho certeza que as regras implementadas serão corretas, até porque o Ministério Público vigia muito. Pedagogicamente, a senhora acha que é uma boa? Eu acho inédito que no país, né? A Polícia Militar tem eu uma acho faculdade. que vai ser um pouco como é o Colégio Militar. Os professores não serão militares. Hoje, no Colégio Militar, os professores não são militares. Como eu disse, quem trabalha no Colégio Militar é professor civil da rede, é professor da rede. Então, a Fundação Tiradentes vai poder contratar quem eles entenderem. Olha, Rubens, a gente está precisando oferecer educação de qualidade para a população. Se for um curso de qualidade, um custo acessível, que significa oportunidade a mais, o que nós não podemos admitir é que apenas 16% da população brasileira esteja na universidade. Na faixa correta, entre 18 e 24 anos, a 14%. Então, o que está acontecendo? 86% dos jovens estão indo para o mundo do trabalho sem nenhuma orientação. Então, oportunidade de estudar é sempre uma coisa que eu apoio e que eu vou dar força, porque quanto mais oportunidade de qualidade você abrir para a população... A senhora ajudou a criar o Bolsa Universitária lá no primeiro mandato do governador Marconi Perillo. Com muito orgulho. E é um canal de inclusão social. Na verdade, na época, eu tive algumas brigas com o governador. Falei, governador, o EG mais Bolsa Universitária são meio incompatíveis. Ou faz a Bolsa ou faz a UEG, porque é ensino superior... que fica caro para o Estado, porque tem que ser além dos 25% constitucionais da educação básica. Mas ele quis fazer as duas coisas e, claro, ele sempre se revela mais acertado do que eu. As objeções que eu faço, geralmente, ele é que tem razão. Então, e foi uma grande coisa. Bom, vamos para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o quarto bloco do Roda de Entrevista com a professora Raquel Teixeira. Voltamos em instantes. A roda de entrevista de hoje tem como convidada especial a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte. Falamos muito de educação, um pouco de esporte e
pouco de cultura. E o FICA está chegando aí, né, secretária? De 20 a 25 de junho, 190 filmes nacionais e 175 internacionais, R$280 mil em prêmios. Como é que estão os preparativos? O ano passado teve que mudar, passar para agosto, e agora? Está tudo em paz, tudo tranquilo? Tudo em paz. Junho, que é o mês do meio ambiente, tem que ser o mês do FICA, não é? A gente teve aquela necessidade de ajuste, principalmente por conta da reforma também do Teatro São Joaquim. Então, esse ano a gente tem de volta, depois de 3 anos ausente, o Teatro São Joaquim. Vamos inaugurar o Teatro São Joaquim provavelmente no dia 2 de junho agora. Eu estou falando provavelmente porque a gente está acertando a agenda do ministro, presidente do IFAM e governador, né? Mas parece que agora à tarde eu consegui fechar essa data. Nós vamos fazer o lançamento do FICA na inauguração do Teatro São Joaquim, que está lindo, lindo, lindo. O tema esse ano é Cidades Sustentáveis, Desafio do Século XXI. As novidades são Teatro São Joaquim de volta, uma parceria inédita com a Saniago. A Saniago completa 50 anos esse ano e está criando, se juntou ao FICA, criando meio que uma mostra paralela com uma premiação separada de R$30 mil. A nossa premiação é de 250 mil, esse 280 porque a Saniago está entrando com um prêmio novo, não é? Seminários na área ambiental, na área do audiovisual, fantásticos. Eu vou apresentar essa programação no dia 2, infelizmente eu não posso antecipar, mas eu acho que vai ser uma programação de seminários e de filmes que vai ser de grande apelo, de grande agrado. Os 25 filmes selecionados, tem 15 internacionais, 10 nacionais. Dos 10 nacionais, 4 são goianos, inclusive de ficção, longa-metragem. O que a gente sente, Igor, Rubens, é que Goiás está muito amadurecido na área do audiovisual. O FICA foi uma contribuição enorme para consolidar uma área. Hoje a gente tem a UFG, IFG, UEG, todos têm curso de cinema. Há não só uma cultura de audiovisual, uma cultura de cinema, mas uma produção intensa e uma área de negócio mesmo, de produção de filme. Tivemos um filme, não é, produzido com fundos do nosso Fundo de Arte, que foi esse ano premiado em Berlim, que foi Duas Irenes, não é? Premiado em Berlim, premiado no México. Então a gente está começando a entrar naquele ciclo de filmes de longa-metragem, de ficção, patrocinados por Goiás, criando uma indústria do cinema. Isso é muito bom. Isso é uma área toda que se abre na área cultural. E o FICA, eu acho que vai ser, né, nessa linha. E a gente vai encerrar com o show do Diogo Nogueira. Pois é, houve no ano passado uma escolha por uma edição mais barata para o governo. Essa edição é um pouco mais cara? Não, ela está mais ou menos no mesmo custo. É que a gente, em 2015, não foi nem o ano passado, Rubens, em 2015 que houve uma ruptura. Foi o meu primeiro ano, e aí eu acho que talvez eu tenha sido um pouco enfática, mas o governador felizmente me acompanhou nessa disputa de retomada do perfil original do FICA. O FICA nasceu para ser cinema ambiental. Portanto, o foco tinha que ser no audiovisual e no meio ambiente. E ao longo dos anos, ele começou a ficar mais musical do que cinema ambiental. Tanto que os últimos FICA, quem vinha fazer a cobertura nacional eram os jornalistas da área de música, da área de show, do show business, do entretenimento, mais do que os especialistas em cinema. Eu submeti a ideia ao governador, achava que havia... E era um momento de dificuldade financeira ainda maior, né? Mas eu, de verdade, independente da dificuldade financeira, Rubens, eu acho que a gente tinha que pôr em discussão o perfil do FICA. Eu lembro que tinha até críticas, comentários, conversando com colegas, jornalistas, pessoas do audiovisual, que estava virando, talvez até preconceituosa a expressão, mas virando uma pecuária.
uma balada, né? É. Uma opção de balada para muita gente. Não, eu me lembro, o Fernando Gabeira teve aqui um ano que ele foi convidado, eu fui deputada com Gabeira, sou amiga do Gabeira, e a cidade estava imunda, porque as pessoas iam para assistir os shows, levavam barracas. A incoerência, né? Então, ele olhou para mim e falou, Raquel, isso é um festival ambiental. Né? Entendeu? Então, eu acho que a gente chegou no ponto, tinha a restrição financeira, sim, mas ela foi uma boa desculpa para a gente rediscutir o perfil do FICA. Raquel, a gente está num programa de amigos aqui, né? E o que aconteceu com o Gabeira, né? Porque o Gabeira era uma figura mais progressista e agora se tornou um cara mais alinhado com a direita. Curioso isso, né? Mas brincadeira, mas se puder... Não, ele é brilhante, Igor. Ele é brilhante, mas ele deu uma guinada assim para o lado contrário. Ele se decepcionou profundamente com o movimento de esquerda no Brasil, né? E a ex-deputada federal Raquel Teixeira? Não foi o único, infelizmente. E a ex-deputada federal Raquel Teixeira se decepcionou muito, que tinha um perfil mais para esse lado? Não. Eu me decepcionei muito com o PT no governo, né? Assim, não é o PT, o movimento... Infelizmente, quer dizer, eu acho que o Brasil teve a chance de ter o melhor presidente, o melhor governo, ninguém nunca teve tanto apoio das massas, ninguém nunca teve expectativas tão altas de ter um governo diferente. E o governo de esquerda que nós tivemos se mostrou igualzinho a todos os outros. Isso foi uma decepção muito profunda. No sentido da corrupção ou das políticas? No sentido da corrupção. Porque as políticas mudaram, né? As políticas públicas. No sentido da corrupção. A corrupção não sei nem se são iguais, talvez sejam pior, né? Eu acho que as foram aprofundadas, né? Ela se aprofundou. Então, agora, isso gerou uma situação que eu acho que é positivo o momento que a gente está vivendo hoje. Porque agora a gente vai ter que decidir, é para matar de vez essa prática política antiga e ter uma prática nova, independente de esquerda ou de direita. Você pega o... Porque a prática não é exclusiva de PT, PSDB, não, PMDB, acabou. PTB. Tem que acabar com essa bobagem de PT versus PSDB, eu contra ele, você contra eu. A eleição do presidente da França agora mostra um cara que é de direita nas políticas econômicas e de esquerda nas posições sociais. Isso mata a discussão tradicional de direita e esquerda. Dá para navegar aí? Dá, claro que dá. Você pode defender uma economia de mercado em que mais protecionista. Marconi faz isso em Goiás, né? É importante. Exato, Marconi tem esse perfil de uma política econômica mais, não é, de direita, de geração de riqueza, de prosperidade, até para atender as demandas sociais. Então, acho que são o que deram, é o que deu a ele, né, 4 mandatos de governador. E que dá a ele a maior felicidade. Igor, você precisa ver a alegria do governador assinando esses benefícios para a área social, e você precisa ver a emoção dele quando 500 crianças cantaram naquele ato. Ele chorou como há muito tempo eu não o via, se emocionar. Então, esse é o perfil dele, ele tem esse perfil de política econômica de direita, mas tem as causas e as bandeiras, né, sociais com muita ênfase, com muito carinho. De esquerda. De esquerda, claro. Quem na média dá o centro. Então é um centrismo novo, né? Como não sei que nome agora, que a gente chama isso. Pois não, Igor. Raquel, a gente estava falando de cultura, e voltando a falar sobre cultura, a senhora falou das... A senhora ou você? Como você se sentiu? Você, porque você não envelhece, eu te disse ali em off. Imagina, eu tão jovem, você. Tá vendo, o Igor apertou no começo e agora está mais... Você estava dizendo sobre as políticas culturais do governo, né? E assim, a gente sabe que Goiás é um estado muito rico em termos de produção cultural. Em diversos municípios do estado existem inúmeros produtores culturais. De que forma você vem lidando com essa turma, né, brilhante, que está em cada cantinho do estado e querendo produzir? Como é que é a relação isso da se secretaria reflete na demanda das políticas de fomento que nós temos, Igor. Quando eu disse que o FICA construiu e constituiu e fortaleceu toda uma área e uma indústria de cinema em Goiás, né, que está se consolidando, isso se revela em todas as áreas. Você vê, por exemplo, o Fundo de Arte e Cultura. Nós tivemos mais de 300, quase 400 projetos inscritos, totalizando 187 milhões de custo. A gente tem 30 milhões.
Então, isso vai tornando o Fundo de Arte e Cultura, inclusive, mais competitivo. A área, demandas novas como gastronomia, design, a área digital, artesanato. Então, está havendo uma multiplicidade de demandas associada à ação cultural, que é muito interessante. Em 2015, quando eu assumi a secretaria, a gente tinha 22, 23 municípios pleiteando, porque há uma linha de incentivo aos municípios. O ano passado foram 86, de 22 para 86. Esse ano, acredito que a gente vai ter quase 200 aí. Ou seja, esse talento enorme do goiano está tendo como poder ser atendido via Fundo de Cultura, via Lei Goiáses, mas isso não será suficiente para a enorme demanda. Então, a gente vai ter que trabalhar a ideia também de apoio ao mercado. Esse centro cultural, o circuito cultural da Praça Cívica, vai ser um grande potencial de aplicação desses talentos culturais, não é? A gente está olhando com o Sebrae uma possibilidade de um perfil novo de startup cultural e de alguma inovação cultural na área da Vila Cultural. Então, há uma intensidade muito grande, um fomento cultural grande de talentos, e o papel do Estado é criar esses espaços, essas oportunidades para que as pessoas se manifestem. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito efervescente nesse sentido. Secretária, e o esporte? A gente praticamente não falou sobre isso e me parece que faz muita falta, principalmente em regiões periféricas de grandes cidades, aqui em Goiânia, mas em várias outras grandes cidades do estado, programas de iniciação esportiva para tentar dar mais opções, além da educação, além da escola, mas dar mais alternativas para os jovens. Olha, talvez a gente esteja falando pouco, até porque a Secretaria tem muitas ações, mas a Secretaria tem 2 programas de incentivo, como tem de incentivo à cultura, tem de incentivo ao esporte. A Bolsa é o Proatleta e o Proesporte, que estão funcionando a pleno vapor. O Proatleta menos, porque eu recebi a área com prestação de contas desde 2007 de inadimplência. Então, ano passado conseguimos finalizar. O Estado tem 3 níveis de bolsa dentro do Proatleta, são 3.250.000 por mês, bolsas de R$250, bolsa de R$500 e bolsa de R$750, dependendo do potencial de competição do atleta. E isso é um enorme apoio aos atletas. E tem o Proesporte, que teve 6 milhões em 2015, 2016, mais 6 milhões esse ano, que tem esgotado, e muito, Enzo e Rubens, Igor, atendendo associações de bairro em todas as áreas, futebol, basquete, muay thai, judô. Vocês é porque não estão... E eu convido a acompanhar, viu? O que está tendo de atividade esportiva via associações e federações é num nível, pelo menos é o que me dizem, não sou eu que estou dizendo, eu ouço das federações, das associações que me procuram, que estão comigo, num nível de atendimento que nunca houve, porque a gente também deu muita transparência ao processo de seleção. É digital, a pessoa pleiteia, há um conselho, um relator que dá um parecer, o conselho aprova e vai tudo para transparência via internet. Então, eu acho que no esporte também a gente está com boas políticas. Bom, nós temos menos de 1 minuto, mas essa pergunta eu não poderia deixar de fazer. Deputada federal 2 vezes, eleita em 2002, 2006, 2002 com 106 mil votos, se não me engano, né? Foi. Uma votação muito alta. Agora, com todo esse dinheiro para investir em educação, cultura e esporte, qual que é o futuro de Raquel Teixeira? Volta para Brasília? Investir todo o dinheiro em educação, cultura e esporte, atender estudante, professor, atleta, artista. Esse é meu Brasília grande sonho. Brasília só para passear? Brasília só para passear. Bom, então, com essa declaração de não candidatura da secretária Raquel Teixeira, nós vamos encerrando mais uma edição do Roda de Entrevista. Agradeço muito a presença do colega Igor Arruda, Rubens Salomão, da Rádio 730. Muito boa noite para vocês. Secretária, muito obrigado. Boa noite e voltamos na próxima semana. Até lá.